Vamos lá então, olha só. Gente, recentemente o ator Kleber Toledo, de 38 anos, ele deu uma declaração polêmica durante uma entrevista. Kleber Toledo revelou que não gosta de dormir. Pois é, e ele disse que acha que é perca de tempo de vida. A preferência do ator, levanta aí discussões sobre a importância de um sono adequado, que é sim, gente, fundamental para o funcionamento físico, mental e emocional do corpo. Eu não sei você, mas eu não tô com Kleber Toledo não, viu? Eu gosto de dormir, eu gosto de descansar também, isso, é importante. E aí, para conversar sobre esse assunto, a gente convidou a mestre em psicologia clínica, Renata Kreiser. Agora ela já aparece na tela comigo. Renata, que sempre diz que dormir é um direito, então a nossa conexão é pela internet. Bem-vinda aqui ao Fala Minas, Renata. Muito obrigada. Muito obrigada pela participação. Boa tarde a todos. Ô Renata, e aí eu já começo com uma frase sua que tá lá no Instagram. Dormir é um direito? Com certeza, é um direito. Eu acho que hoje nossa sociedade tem um viés que é muito preocupante com relação a essa questão, onde muitas vezes tanto empregadores como às vezes os pais acham que dormir é falta de tempo ou perda de tempo, acham que dormir é algo que pode ser suprimido de outras formas, compensado de outras formas, e na realidade a gente não tem como pensar em saúde sem pensar em sono, com qualidade e quantidade adequados. Então o sono é algo que não é negociável, é algo que não dá para a gente abrir mão. Ao contrário, ele é muito importante e eu diria até fundamental, é fundamental para que as pessoas possam ter saúde, tanto na infância, na vida adulta, na velhice, em qualquer momento da vida. É importante a gente investir na qualidade e quantidade adequadas de sono. E eu falo, eu como mãe, tenho um menino de 1 ano, vai fazer 1 ano e 8 meses. E a gente vai acompanhando as fases do sono, No início, o João fazia várias sonecas durante o dia, depois foi diminuindo, hoje já com quase 2 anos, ele faz uma soneca só durante o dia, mas ele já tem o horário certinho dele dormir. Então vai dando ali 7h30 da noite, 8 horas, ele fica uma pessoinha insuportável de sono e tem que colocá-lo para dormir. E hoje eu já comemoro que ele tá indo dormir e acorda só umas 5 e pouco da manhã, às vezes só dá uma, acorda, dá uma resmungada e volta a dormir de novo, às vezes até às 7 da manhã. E eu vejo quanto sono é fundamental para o desenvolvimento dele. Eu acredito que para todas as crianças, Falta do sono, a privação do sono na infância, pode ser prejudicial até para o adulto? Com certeza, é prejudicial para a criança e é prejudicial para o adulto também. Então, o que a gente tem que lembrar? Que durante o sono ocorre uma série de processos metabólicos no nosso corpo que não acontecem durante a vigília. Então, é quando nós vamos produzir os hormônios da tireoide, os hormônios que regulam saciedade e fome, nós vamos produzir o hormônio do crescimento, a diminuição do cortisol, que é um hormônio que também está ligado ao estresse. A gente vai fazer um processo chamado apoptose, que é a morte celular programada. Então, durante o sono, o nosso corpo faz uma espécie de faxina. Ele pega aquelas células que não estão boas, então, ou que morreram, ou que estão com defeito, ou que estão se multiplicando de forma indevida, varre essas células para depois eliminar no dia seguinte junto com a urina e com as fezes. Qual que é o problema da gente não dormir direito? É que todos esses processos, inclusive a consolidação da memória, do aprendizado que a gente teve durante o dia, todos esses processos ficam comprometidos. Então, achar que, por exemplo, eu amo meu filho, então eu fico com o sono fragmentado, ajudando ele a noite inteira, isso é uma prova de amor. Gente, isso é muito nocivo. Isso é ruim para a criança e é ruim para os pais também. Tem como a gente ensinar a criança a dormir a noite inteira sem precisar de processos radicais, sem precisar viver momentos de estresse extremos. A gente pode fazer um processo
processo suave, um processo gradual, mas sempre objetivando que a criança possa aprender a ter autonomia durante a noite, para que ela possa dormir adequadamente e também oferecer para os pais, possibilitar aos pais o descanso adequado. Afinal, nós também não somos só pai e mãe, né? A gente também é irmão, a gente é profissional, a gente é mãe de outros filhos, a gente tem outros papéis na sociedade que também precisam ser vividos e executados para além da maternidade. Então a gente precisa lembrar que dormir à noite, né, além da questão da saúde, da questão da estabilização do humor, né, uma das coisas que fica muito impactada diante da privação de um sono adequado é o humor, né? Você pode ter transtornos como depressão, irritação, hiperatividade, várias consequências que são muito deletérias em relação à vida do indivíduo, né, quando ele está privado de sono. Então não tem essa de, não, é normal ficar sem dormir 2 anos. Isso não existe. Isso é muito ruim, o impacto é terrível sobre a saúde. E eu falo também, né? Nós, além de mães, né, a gente também é trabalhadora, a gente precisa criar, a gente precisa se relacionar. E eu falo que quando há essa privação de sono, né, além do mau humor, a gente não rende no trabalho, a gente fica sem criatividade e isso impacta na nossa saúde mental, na nossa saúde física, intelectual, na saúde social. É muito prejudicial. Então, quando esse ator ele vem, né, Kleber Toledo vem para falar, olha, eu não gosto de dormir, eu acho que é perda de tempo, eu até depois fiquei analisando, ele ainda não é pai, né? Não tem essa obrigação, né, de ser pai. Então eu acho que quando for pai, talvez ele vá falar, não, eu acho que eu preciso dormir. Porque dormir todo mundo precisa, né, ô Renata? Sim, não, e assim, por ser jovem ainda, né, talvez ele não perceba as consequências disso, né, mas via de regra, né, além de, você imagina, né, toda essa limpeza endócrina que acontece no cérebro, né, às vezes a pessoa desconhece isso e acaba falando dessa forma, né, porque não conhece mesmo a fisiologia do sono, a importância do sono, mas a consequência chega. Claro que num organismo mais jovem, a pessoa consegue ali, né, lidar, administrar as consequências da falta de sono de uma forma menos perceptível, mas isso não significa que não tenha consequências, entende? Então, por exemplo, a qualidade dos relacionamentos, a quantidade de estresse que você sujeita, não só o seu corpo, mas até o seu humor, né, as pessoas com quem você se relaciona, tudo isso fica impactado. Então a gente pode pensar no primeiro momento que não tem consequência nenhuma, mas tem. Renata, pra gente finalizar nosso bate-papo aqui, que é bem curto mesmo, passa muito rápido quando o assunto é bom, em média, quantas horas a gente tem que dormir para o nosso corpo poder descansar, né, completamente? Então, um ser humano adulto, em média, 8 horas, né? É o que a gente fala em média. Os homens tendem a necessitar de menos horas de sono do que as mulheres, por questões hormonais. Então, as mulheres, elas variam ali entre 8, 9, algumas mulheres precisam até de 10 horas de sono. Os homens ficam ali entre 8 e 7 horas. Alguns casos, a pessoa com 6 horas e meia até já fica bem. Descansar. Mas a gente precisa investir nisso, precisa cuidar dessa parte da nossa vida, entender que redes sociais, internet, WhatsApp, e seja lá o que for, de madrugada... Né? Exatamente. Oi? Vão prejudicar a qualidade do nosso sono, né? Exatamente, exatamente. Prejudica, não vale a pena, a gente precisa se desconectar e investir no sono, que é uma coisa que não tem preço. Não tem como você pensar em saúde sem pensar em sono de qualidade e quantidade.